Mateus 24, 4 a 8. Nestes versículos, Jesus nos oferece uma visão profunda e profética dos últimos tempos. Ele compara o fim iminente às dores de parto de uma mulher, que eventualmente dão lugar ao novo nascimento de uma criança. Esta imagem é rica em significado e merece nossa atenção cuidadosa. Jesus disse: "Cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores." O termo princípio das dores pode ser traduzido literalmente como o início das dores de parto. Assim como as dores de parto se tornam mais frequentes e intensas à medida que se aproxima o momento do parto, Jesus está nos alertando para esperar que esses sinais, guerras, fomes, terremotos e pestilências, se intensifiquem antes de seu retorno. Nenhum desses eventos isoladamente é um sinal específico do fim, mas juntos eles retratam o mundo gemendo enquanto aguarda a volta de seu Salvador. Hoje, vamos focar em um sinal que raramente recebe a atenção que merece: a peste. Embora frequentemente escutemos mensagens sobre guerras, terremotos e fomes, a peste é um sinal significativo que não devemos ignorar. O que é uma peste? O termo peste geralmente se refere a doenças ou pragas amplamente disseminadas que causam alta mortalidade e sofrimento. Historicamente, vimos exemplos devastadores de pestes que impactaram profundamente a humanidade. Considere a peste negra, também conhecida como a Morte Negra, que ocorreu no século XIV. Foi uma das pandemias mais devastadoras da história humana, estimando-se que tenha matado entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas globalmente. Na Europa sozinha, eliminou aproximadamente de 30% a 60% da população, o que equivale a cerca de 25 milhões a 50 milhões de mortes. A magnitude dessa peste é quase inimaginável e serve como um lembrete poderoso. Um lembrete preocupante do poder das doenças para perturbar e devastar sociedades é o caso da gripe espanhola de 1918 a 1919, causada pelo vírus H1N1 da influenza A. Esta pandemia é considerada uma das mais mortais da história registrada, causando a morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto da gripe espanhola foi sentido globalmente, afetando pessoas de todas as idades e deixando uma marca duradoura no século XX. No mundo contemporâneo, uma peste que está se tornando cada vez mais alarmante são as doenças resistentes a antibióticos. Você já ouviu falar sobre a resistência a antibióticos? É um fenômeno onde as bactérias evoluem e desenvolvem a capacidade de derrotar os medicamentos destinados a matá-las. Isso torna os antibióticos, que antes eram ferramentas poderosas no combate às infecções bacterianas, cada vez mais ineficazes. Os antibióticos têm sido uma pedra angular da medicina moderna, revolucionando nossa capacidade de tratar infecções bacterianas e salvando inúmeras vidas desde sua introdução no início do século XX. Eles contribuíram significativamente para o aumento da expectativa de vida global, que subiu de cerca de 32 anos no início dos anos 1090 para mais de 72 anos atualmente, em grande parte devido aos avanços nos tratamentos médicos, incluindo os antibióticos. Para entender a importância dos antibióticos, considere a vasta gama de infecções que eles tornaram tratáveis. Antes dos antibióticos, até infecções menores poderiam ser fatais. Doenças como tuberculose, pneumonia e sepse frequentemente levavam a altas taxas de mortalidade. No entanto, com o advento dos antibióticos, essas infecções se tornaram gerenciáveis, reduzindo drasticamente as taxas de mortalidade e melhorando os resultados gerais de saúde. Esse avanço na capacidade médica é uma das principais razões para o aumento dramático da expectativa de vida no último século. Nas últimas décadas, a resistência a antibióticos tem se tornado uma preocupação crescente. As bactérias estão evoluindo a uma taxa alarmante, tornando muitos dos nossos antibióticos atuais ineficazes.
A evolução das bactérias está ocorrendo a um ritmo que a maioria das pessoas não percebe. As doenças resistentes a antibióticos estão, de fato, em ascensão, representando uma ameaça significativa à saúde global. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, mais de 2,8 milhões de infecções resistentes a antibióticos ocorrem anualmente apenas nos Estados Unidos, resultando em mais de 35 mil mortes por ano. A emergência e a propagação de bactérias resistentes têm sido exacerbadas pelo uso inadequado e excessivo de antibióticos, tanto em ambientes de saúde quanto na agricultura. Só em 2019, infecções resistentes a antibióticos mataram mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Essa tendência é profundamente preocupante e aponta para a necessidade de novos antibióticos que possam combater efetivamente essas bactérias resistentes. Felizmente, houve um avanço significativo. Os cientistas descobriram a primeira nova classe de antibióticos em 60 anos. Essa descoberta traz esperança em nossa batalha contínua contra as bactérias resistentes a antibióticos, mas também serve como um lembrete contundente da ameaça constante das pestes em nosso mundo hoje. Como crentes, o que devemos pensar sobre esses sinais? As palavras de Jesus em Mateus 24 nos lembram que esses eventos não são isolados ou aleatórios. Eles fazem parte de uma narrativa divina maior. A crescente frequência e intensidade desses sinais, incluindo as pestes, são como dores de parto, sinalizando o nascimento iminente de algo novo, o retorno de nosso Senhor e o estabelecimento de seu reino. Somos chamados a estar vigilantes, atentos e não enganados. Os sinais dos tempos não são destinados a nos causar medo, mas a nos despertar para a urgência da mensagem do Evangelho. Devemos ser diligentes em nossa fé, firmes na oração e ativos em compartilhar a esperança que temos em Cristo. Em Mateus 24, 4-8, Jesus nos oferece uma visão profética dos últimos tempos, advertindo sobre falsos profetas, guerras, fomes, terremotos e pestes. Ele compara esses sinais ao princípio das dores, ou às dores de parto que precedem o nascimento, indicando que esses eventos aumentarão em frequência e intensidade à medida que sua volta se aproxima. Hoje, podemos observar esses sinais se desdobrando em uma escala global, impulsionados pela interconexão sem precedentes de nosso mundo. Um fator significativo que contribui para a rápida disseminação de doenças é o aumento das viagens globais ao longo do último século. A frequência e o volume das viagens internacionais cresceram exponencialmente. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, apenas em 2019, aproximadamente 4,5 bilhões de passageiros viajaram de avião em todo o mundo. Isso contrasta fortemente com o início do século XX, quando as viagens globais eram limitadas e lentas. A facilidade e a velocidade das viagens modernas significam que um vírus ou bactéria originado em uma parte do mundo pode rapidamente se espalhar para outras regiões, transformando surtos localizados em pandemias globais. Esse aumento na mobilidade e na interdependência entre países amplificou o potencial para pandemias. Por exemplo, o que testemunhamos em 2020, com a rápida propagação do vírus para praticamente todos os cantos do globo, ilustra como estamos interconectados. Se estamos realmente testemunhando um aumento na frequência e no impacto das pestes, isso indica claramente que um novo surto mundial pode não estar distante. Exemplos históricos e contemporâneos, desde a peste negra e a gripe espanhola até as bactérias resistentes a antibióticos, demonstram que a ameaça de pandemias é uma realidade contínua. A peste está sempre presente e em crescimento. Ao considerarmos esses eventos à luz da profecia bíblica, torna-se evidente que podemos estar no início dos últimos tempos. De acordo com as Escrituras, esses desafios só irão se intensificar. No entanto, como crentes, não precisamos viver com medo. Nossa fé em Deus nos proporciona esperança e segurança. As palavras de Jesus em Mateus 24 não têm a intenção de infundir medo, mas de nos preparar e lembrar da soberania e fidelidade de Deus. Deus não nos deixou para enfrentar esses tempos sozinhos.
Ele cuida de nós profundamente e prometeu ser nosso refúgio e força. Deus não nos deixou no escuro. Ele quis que soubéssemos o que está por vir. Imagine o quão aterrorizados estaríamos se não tivéssemos a profecia bíblica. Mas, graças à profecia bíblica, sabemos como a história vai terminar, com nós na eternidade com Jesus. Essa visão divina nos assegura que, não importa quão turbulentos os tempos possam se tornar, temos um futuro seguro e glorioso prometido por Deus. Além disso, as profecias de Deus confirmam seu controle sobre a história, como diz em Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Essa soberania garante que nada acontece fora de sua vontade, proporcionando-nos uma base sólida de confiança. A Bíblia nos assegura repetidamente da proteção e cuidado de Deus. Salmo 91, versículo 1 a 2 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Esta promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros nas mãos de Deus. Sua proteção não é apenas física, mas também espiritual, oferecendo-nos segurança eterna. Além disso, Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio a pestes e pandemias, Deus está trabalhando para realizar seus propósitos divinos. Como crentes, podemos confiar que Ele está no controle e que nosso futuro está seguro nele. Podemos sentir ansiedade ou medo, mas é importante lembrar que o medo não vem de Deus. Segundo Timóteo 1:7 nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Através da oração, da leitura das Escrituras e da confiança no Espírito Santo, podemos encontrar paz e força para enfrentar as incertezas desses tempos. Além disso, louvado seja Deus, pois Ele é o único soberano sobre toda a criação, reinando supremo sobre reis, presidentes e nações. Sua autoridade é inigualável, seu poder incomparável e sua sabedoria além da compreensão. Ninguém pode desafiar Deus, pois Ele está em uma classe à parte. Quando homens maus, com seus vastos exércitos, se levantam para desafiá-lo, não tem chance. Seus planos se desfazem em pó diante de sua força. Deus está no controle dos eventos mundiais e do desenrolar da história, dirigindo todas as coisas segundo sua vontade divina. Deus é completamente soberano sobre o fechamento e a abertura do ventre. Homens e mulheres não têm controle final sobre se conceberão um filho. Isso sempre está nas mãos de Deus. Deus também é soberano sobre tudo, incluindo o mal. Ele é soberano sobre a vida e a morte, e sobre as pessoas e seus corações, incluindo você e eu. Deus é soberano sobre a ascensão e a queda das nações. Ele estabelece governos e governantes e os depõe conforme sua vontade. A história se desenrola segundo o seu plano divino, com cada evento servindo ao seu propósito final. Nossa redenção é obra de Deus, realizada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele é soberano sobre a igreja, sustentando seu crescimento e perseverança com seu poder. Essa verdade nos dá segurança, sabendo que nossas vidas estão em suas mãos capazes. A soberania de Deus é a base de nossa fé. Se Ele está no controle, não precisamos carregar o peso de tudo sozinhos. Tudo o que parece manipular nosso destino está sob seu domínio, entrelaçado em seu plano perfeito para o bem daqueles que o amam. Embora vivamos tempos de desafios e sinais como pestes em aumento, não precisamos temer. Temos a certeza da proteção de Deus e a promessa da vida eterna. Permaneçamos firmes na fé, encorajemos uns aos outros e brilhemos a luz de Deus no mundo. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, comente: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador.